Abacuque é um dos profetas menores, depois de Naum. Os irmãos acharam antes de Ageu, não é o último, mas é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Profetas menores, não porque eles eram menores de importância, mas os escritos deles foram menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, esses aqui são profetas menores. Abacuque, capítulo 2 e versículo 2, diz assim a palavra do Senhor, a resposta do Senhor. Todos os irmãos acharam? Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Alguma tradução diz para que se leia quem passa correndo, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera-o, porque ela, a promessa, certamente virá e não tardará, ou não atrasará, aqui nessa tradução. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Outra tradução, pela sua fé. Ainda no mesmo livro, capítulo 3, no finalzinho do livro, capítulo 3, glória a Deus, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Mesmo que não floresça a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ou me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém. O Senhor, o soberano, é a minha força. Quem que é a nossa força? Soberano, o Senhor. Ele faz os nossos pés como os da serva, servo animalzinho, faz-me andar em lugares altos. Amém? Pode sentar, adorando a Deus. Com esta palavra cumprimentamos todos com a paz do Senhor Jesus. Também o Elias, a família que chegou, também todos que estão aqui nessa noite. Nós já ouvimos uma palavra de Deus, meus irmãos, nesse dia, e já como já falamos também alguns louvores. Nós estávamos, eu e minha família, para entrar em Independência, 3 de maio, na região ali, e até os irmãos queriam que nós ficássemos no culto ali, mas eu senti da parte de voltar para cá, até porque eu não tinha avisado que não ia estar no culto, e a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Os irmãos concordam, meus irmãos? Amém. Claro, se não viesse, o culto sai da mesma maneira, sem mudança nenhuma, não a minha pessoa que vai fazer uma diferença, mas como falamos, nós temos que estar com nossos ouvidos, então é uma força de expressão que nós falamos, os nossos ouvidos espirituais, atento à direção de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Nas mínimas coisas Deus nos dirige, ou melhor, Ele quer nos dirigir. Basta nós dar ouvidos, basta nós ter sensibilidade, ter humildade, reconhecer o senhorio de Cristo. Os irmãos viram aqui que a Bíblia diz o soberano, o escritor, o Abacuque, que é um servo de Deus, ele disse, Deus falando, no caso, na boca do profeta, o Senhor, o soberano. O que é soberano, irmãos? O que é soberano? Não há ninguém que possa lhe mandar ou impedir de fazer alguma coisa. É a soberania. É como se fosse uma autoridade máxima, um presidente da república, um imperador. Tem alguns países ditadores que eles são soberanos. Passou a caneta, deu a lei ali, não tem quem revogue. A Bíblia, a palavra de Deus,
sempre aconteceu, mas também nos dias de hoje. O que acontece, meus irmãos? Existem pessoas que estão desacreditando, quer dizer, não estão acreditando mais em certas mensagens da Bíblia, certas passagens da Bíblia. Por quê? Porque está tardando. Correto, meus irmãos? Mas o Abacuque, ele disse: a visão é clara e não tardará, no momento certo se cumprirá. Os irmãos viram aqui que Deus mandou o Abacuque escrever numas tábuas. Os irmãos viram isso aí, meu irmão? Já tinham lido essa palavra? Eu creio que muitos irmãos já tinham lido, os obreiros, as irmãs eu creio que já tinham lido, quem sabe as crianças também. Hoje algumas crianças não estão aqui, mas com certeza quem sabe já leram. Os irmãos viram aqui que Deus mandou o Abacuque escrever numas tábuas. Por que escrever em tábua? Porque, em primeiro lugar, não tinha papel naquela época, não tinha a tecnologia que temos hoje. As primeiras escrituras foram escritas, isso nós estudamos lá, as crianças estudam no colégio, colégio secular, em argila, era no barro, e ele esperava o barro endurecer, ficava argila, depois escreviam em tábuas, depois em peles de carneiro, depois veio outras maneiras, a planta, de uma planta, agora me fugiu, se alguém me ajuda aí, depois que estavam lembrando, papiro, papiro, daí está naquela planta, conheci pessoalmente a planta do papiro, e ali no Egito existe uma fábrica só para mostrar, uma fábrica de tipo museu. Então, meus irmãos, eram as maneiras que tinha para escrever naquela época. Mas o que me chama a atenção, mais do que isso, que Deus mandou o Abacuque escrever em letras graúdas, letras bem para que quem passasse correndo pudesse ler. Quer dizer, era uma mensagem urgente, era uma mensagem importante, e não era para ninguém ficar sem ler aquela mensagem. Qual era aquela mensagem? Aqui nesse tempo, qual que era a mensagem? Abacuque, os irmãos sabem que era um profeta. O que é um profeta? Profeta, ele fala com Deus, ele ouve aquilo que Deus quer falar com o povo, não somente com ele, pode ser com ele também às vezes, mas geralmente com o povo. Ele vai na presença de Deus, ele vai buscar a presença de Deus, ele ouve a mensagem, e daí ele transmite para o povo, não a sua mensagem, mas aquilo que Deus está transmitindo para o povo. Quantos creem assim? Glorifica a Deus, então exalta o Senhor. Que Deus levantou profetas no passado, Deus levantou desde o início, Abacuque foi um deles, que se levantaram, meus irmãos, aqui nessa época, numa época que o povo de Israel, o povo de Judá, principalmente aqui, era especialmente o povo de Judá, eles estavam corrompidos. O povo de Judá tinha perdido a fé, eles estavam se afastando do Senhor, quer dizer, eles não estavam mais buscando a Deus, eles não estavam interessados mais em fazer a vontade. Assim estava o povo de Deus da época. É só você ler, estudar os profetas aqui nessa situação. E Jeremias foi um que lutou muito para a rebeldia do povo. Deus usava Jeremias, falava assim do Senhor, e eles faziam tudo diferente. Quer dizer, o povo na época, o povo de Israel, eles não estavam interessados em obedecer a Deus, mas graças a Deus que sempre Deus levantou alguém que esteja interessado em fazer a vontade de Deus. Tem alguém ainda nessa cidade? Não, claro que tem. Pessoas que ainda estão interessadas em fazer a vontade de Deus, ainda que custe alguma coisa. Glória a Deus. Não financeiramente falando, mas Jesus disse: cada dia tome a sua cruz, entrando para Jesus agora, que é o nosso Salvador, o nosso maior. Tome todo dia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória. Então, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, nem sempre é a nossa, nem sempre é a melhor maneira, nem sempre é que agrada a nossa carne, mas sempre houve pessoas que se dedicaram para fazer a vontade de Deus e anunciar a mensagem de Deus. E Abacuque, meus irmãos, como falamos, ele estava no meio do povo, e o povo estava distanciado, o povo não tinha mais interesse em buscar a Deus, estava longe, não sentia mais a presença de Deus. Tem alguém assim, que não consegue mais sentir a presença de Deus? Tem assim, que Deus tem misericórdia, pessoa que não consegue mais sentir, que não se alimenta mais, que a
E qual foi a resposta de Deus? Se vamos ler a palavra atentamente em casa, nós vamos ver que Abacuque ele começou a questionar Deus. Perguntar, não questionar o poder dele, não questionar a existência dele, mas questionar por que o povo de Deus estava daquela maneira e Deus não fazia nada. É bem assim que estava acontecendo. Abacuque começou a falar para Deus, no capítulo 1, até quando, Senhor? No capítulo 1, versículo 2, se não estou equivocado, até quando, Senhor, o Senhor vai ficar, bem assim Abacuque dizia, até quando o Senhor vai ficar assim sem fazer nada, e o povo fazendo de tudo que é coisa, até quando o Senhor vai ficar sem fazer nada? Quer dizer, ele estava preocupado. Abacuque estava preocupado, e lá no versículo 5, aí diz a palavra que veio a resposta do Senhor. Amém. Se nós clamamos, se nós buscamos a resposta de Deus, se nós clamamos, se nós buscamos a direção de Deus, sempre Deus dá uma resposta, ainda que às vezes pareça tardia, ainda que às vezes parece que Deus não está nos respondendo. Glória a Deus. Eu quero falar uma coisa aqui nessa noite. A igreja do Senhor Jesus sempre ouve, sempre vai ser assim. Tem momentos que Deus fica em silêncio. Sabia disso, meus irmãos? Verdade, Jesus, aleluia. Viva, porque enfraqueceu, não sabe o que fazer, não. Provar a nossa fé e a nossa perseverança e a nossa esperança na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muitos homens de Deus, e ainda hoje é assim, meus irmãos. Às vezes nós clamamos, nós falamos com Deus, esperamos alguma coisa para ontem, para hoje, para amanhã, e ainda não chegou. E às vezes nós chegamos no culto, os irmãos chegam no culto e dizem: Deus fala comigo hoje. Linda, não é assim, Deus, não é assim que acontece às vezes. Eu vou no culto e quero que Deus fale comigo hoje. Sempre Deus fala direto, de várias maneiras. Eu quero que Deus fale comigo hoje. E às vezes nós não ouvimos aquela palavra que nós pensávamos que nós tínhamos que ouvir. Não é assim, meu irmão? Para mim já não é, às vezes, sou sincero, mas não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, não é culpa dos irmãos, não é culpa de ninguém. Deus, assim como Abacuque e tantos homens de Deus, Deus mantém silêncio até o ponto para nós também ter essa experiência com Deus, meus irmãos. Glória a Deus. E Abacuque, ele clamava e dizia: até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer justiça? Quer dizer, a Bíblia não diz claramente se ele orou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não diz claramente, mas não foi 2 dias. Senão, se ele fosse só 2 dias, ele ia dizer assim: onde, Senhor? Ele disse: até quando, Senhor? Quer dizer, passava de ano com certeza, que ele clamava e a resposta de Deus não vinha. E era o nome de Deus. Amém. E lá um dia veio a resposta de Deus. Qual que foi a resposta de Deus? A resposta de Deus para Abacuque foi que Deus ia entrar em juízo com o seu povo. Abacuque estava clamando para o seu povo, que estava distanciado, o povo de Deus, o povo judeu. A resposta de Deus foi que Deus ia entrar em juízo no seu povo, trazendo uma nação ímpia, que era a Babilônia. Deus diz para Abacuque assim: eu vou permitir que a Babilônia, que era um país ímpio e idólatra, a Babilônia até hoje é sinônimo de mundo, de pecado, de iniquidade, de incredulidade. Deus disse para o profeta: eu vou permitir, não é o diabo, é ele, Deus soberano, vai permitir, Deus disse para Abacuque, a nação ímpia vir para julgar a nação de Israel. Aí de novo as perguntas, Abacuque de novo: mas Senhor, por isso que você vai ver que Abacuque ele é cheio de perguntas, ele questiona: Senhor, por que o Senhor vai mandar uma nação mais ímpia ainda, um povo ímpio que não tem nada a Deus, ainda que o povo de Israel estava em desobediência, mas alguns ainda estavam temendo, por que Deus vai permitir uma nação ímpia vir contra o povo de Deus? Aí que vem a resposta que nós lemos: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons.
mas o justo viverá pela sua fé. Pela fé o justo viverá. Aqui nessa tradução diz pela sua fidelidade, que é a mesma coisa. O que é isso, meus irmãos? Deus estava dizendo, ainda nos dias de hoje, da mesma maneira, que ainda que a iniquidade tem tomado conta, ainda que o pecado tem se alastrado de uma maneira terrível, o justo viverá pela sua fé. Da onde vem a nossa fé? Da onde vem a nossa fé? Essa palavra aqui de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aqui vem a nossa fé, meu irmão. Diz a Bíblia que o justo viverá da fé. Tem algumas pessoas que dizem, que pensam, viver pela fé é viver sem salário. Pode ser também, mas não é só isso aí. Viver pela fé é viver assim viver pela fé, sem dinheiro, sem salário, sem nada de ganho. E não é bem, pode ser também, mas não é só isso. A Bíblia diz que Abraão era um homem mais rico da sua época, e a Bíblia diz que ele foi considerado pai da fé. Quer dizer, esse justo viverá da fé aqui não está falando do financeiro, pode ser também, mas aqui não é a mensagem financeira, está falando que o justo, quer dizer, aquele que teme a Deus, ainda que a iniquidade pegue valendo por tudo por aí, ele, o justo, viverá pela fé. Quer dizer, o justo não vai negar o Senhor e vai permanecer fiel a Deus. Amém. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o justo viverá pela sua fidelidade. E ainda no capítulo 3 que nós lemos, no finalzinho, você vai ver que não tem nada a ver com bens materiais, mas está falando da fidelidade de Deus. Mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja frutos na vide, aqui nessa tradução videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas nos currais, nem boi nos estábulos, todavia eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa palavra aqui, esses versículos aqui, eles dão de encontro, assim, eles dão de flecha contra uma teologia por aí que existe, sempre houve, muito mais nos dias de hoje aumentou, chamada teologia da prosperidade. Não que a prosperidade seja um erro, desde que a prosperidade não seja uma idolatria, mas a teologia da prosperidade ensina o quê? O que a teologia da prosperidade ensina? Um ensinamento falso. O que ela ensina? Que se tu tem Jesus no coração, se você está servindo a Jesus, então você por isso diz teologia da prosperidade. Você não pode ficar doente, você não pode lutar, você não pode ser pobre financeiramente. Tudo que você decretar, vai decretando, tudo que você decretar, assim se cumprirá. Aí parou para pensar, tudo que você decretar, quer dizer, não é o que Deus decreta. E as provas de Deus, e o tempo de Deus, como é que fica? A teologia da prosperidade, meus irmãos, é um ensinamento